Fala, Doc, beleza? Boa noite a todos. Vamos começar então mais uma live hoje, como a gente combinou de manhãzinha. O tema hoje é giardíase. Então pode ir chegando, espero contar, né, com a resposta de vocês. A gente vai conversar um pouquinho mais. Peço desculpa já se tiver algum barulho de fundo, porque aqui foi a melhor iluminação que eu consegui no apartamento que eu tô agora. Mas vamos lá então, começar, pode ser? Sobre o parasita causador da giardíase, assinale a alternativa incorreta. Letra A. Se apresenta apenas na forma de trofozoito. Letra B. Apresenta formato ovoide com 2 ou 4 núcleos. Letra C. Provoca mais frequentemente infecções em crianças e, quando em adultos, ocorre mais gravemente. Ou letra D. Pertence ao filo Diplomonadida, à família Hexametida e ao gênero Giardia. Bom, lembrando ele que é a incorreta. Tá travado, gente. Desculpa, eu acho que travou. Bom, enquanto isso, vocês vão tentando descobrir a resposta, lembrando que é a incorreta. A giardia, gente, ela tem duas formas, na verdade. Ela tem uma forma de cisto e uma forma trofozoíta. O formato de cisto é o formato de resistência dela, que é o formato pelo qual a gente é contaminado. É nele que a gente... é nas fezes que a gente encontra esses cistos e que ocorre a contaminação. Pode ser nas fezes, pode ser em água, pode ser em alimento contaminado. E ele tem um formato ovoide com 4 núcleos. Já o formato trofozoito, ele é o formato que realmente efetua a doença no nosso corpo. Ele tem um formato piriforme e ele tem 2 núcleos apenas. A gente vai falar numa próxima questão um pouquinho mais sobre essa morfologia do protozoário, beleza? Bom, é uma doença de distribuição mundial, não é? Coisas que têm área endêmica, por exemplo. Mas ele acontece mais frequentemente com crianças, justamente pelos hábitos de higiene, né? De brincar na rua, de levar a mão à boca, de às vezes não lavar bem as mãos antes de comer, enfim. Coisas de criança que a gente sabe que criança tende a ter mais esses problemas com a higiene, né? Mas quando ocorre em adultos, ela é um pouco mais ocasional, mas tende a ser um pouco mais grave. Então, vamos lá. Vamos agora analisar essas respostas, né, baseado nessa breve explicação. Letra A. Se apresenta apenas na forma de trofozoito. Tá errado, né, Doc? Então, como ele quer incorreta, essa é a resposta que ele quer analisar. Mas por que tá errado? Porque ela também tem a forma de cisto, que é a forma infectante da doença. Vamos analisar as outras, então. Apresenta o formato ovoide com 2 ou 4 núcleos. Beleza, tem 2 núcleos o cisto, tem 4 núcleos... tem 4 núcleos o cisto e tem 2 núcleos a forma trofozoíta. Então, essa está correta, letra B. Letra C. Provoca mais frequentemente infecções em crianças e, quando em adultos, ocorre mais gravemente. Correto. Pertence ao filo Diplomonadida, tá certo isso. A família Hexametide, tá certo isso também, Doc. E ao gênero Giardia. Correto. Também ela é conhecida como ou Giardia intestinalis ou Giardia lamblia. Depende um pouco da literatura que é usada. Mas os dois são sinônimos, beleza, Doc? Isso é um pouquinho mais de decoreba que a gente teria que saber. Mas como a primeira está bem errada, então fica um pouco mais fácil da gente saber, né? Ops. Eu peço perdão também que a minha internet está um pouco instável hoje. Então vamos... Gente, eu vou ter... Não... Deixa eu ver aqui. Pronto, foi. Aqui a imagem, ó. O cisto, com os 4 ovos. E a forma trofozoíta, em formato piriforme, com os 2 núcleos que a gente tinha falado, que era o formato dela. Beleza? Perdão novamente, gente, mas vamos lá, vamos tentar continuar aqui a live. Se continuar assim, eu vou ter que encerrar e tentar resolver, beleza? Mas por enquanto, eu acho que tá indo. Vamos lá. A próxima agora.
Em relação à morfologia do trofozoito Giardia intestinalis, assinale a alternativa correta. A gente acabou de ver a imagem, né? Então vamos tentar lembrar um pouquinho? Aqui vamos ver as alternativas, ele quer a correta. Letra A. Apresenta formato piriforme, um disco suctorial, 2 núcleos, 3 pares de flagelos e 2 corpos medianos. Apresenta o formato piriforme, 2 núcleos, 4 pares de flagelos e uma membrana ondulante. Letra C. Apresenta formato piriforme, um disco suctorial na face ventral, 2 núcleos, 4 pares de flagelos e 2 corpos medianos. Ou letra D, apresenta o formato piriforme, um disco suctorial, 2 núcleos, 4 pares de flagelos, uma membrana ondulante e 2 pares de corpos medianos. Lembrando que ele quer a morfologia do trofozoito e não do cisto. Então vamos lá. Se a gente lembrar, a gente acabou de ver, né? Realmente ele tem formato piriforme, então isso está falando em todas. Beleza, isso a gente já tem certeza. O que mais? Tem 2 núcleos, correto? A maioria delas fala que tem 2 núcleos. O que mais que ele tem? Ele tem um disco suctorial na face ventral dele, Doc. Para que serve? Serve tanto para fixação quanto para sucção realmente, né? Disco suctorial, a gente lembra de sucção. Além disso, ele possui 4 pares de flagelos. Esses flagelos realmente ajudam, né? Auxiliam na locomoção do trofozoito. E o que mais? Ele apresenta 2 corpos medianos. Então, a alternativa correta só pode ser a letra C. E a gente vai ver agora de novo essa morfologia, né? Então, vamos ver o porquê também das outras estarem erradas. A letra A está errada porque fala 3 pares de flagelos. Na verdade, não, ele possui 4 pares de flagelos. Formato piriforme, 2 núcleos, 4 pares de flagelo, uma membrana ondulante. Não, Doc, tá errado, não tem membrana ondulante. Membrana ondulante, geralmente, a gente vê em outras... Agora esqueci o nome. A Trichomona vaginalis tem, beleza? E a D tá errada porque apresenta 2 núcleos, 4 pares de membrana ondulante também. Não apresenta membrana ondulante. Então, se a gente for ver aqui, realmente, ó, 2 núcleos, 4 pares de flagelos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... os 2 corpos medianos e formato piriforme, beleza? Já é bem diferente do cisto, que apresenta 4 núcleos, apresenta os 4 corpos medianos e tem formato oval. Certo, Doc? Então tá, vamos para a próxima. Ops. Beleza. Sob giardíase, assinale a alternativa correta. Atinge apenas a espécie humana. Letra B. A transmissão da giardíase se dá pela via fecal-oral. Letra C. Os portadores geralmente são sintomáticos, pois não há período de incubação. Ou letra D. Desde o momento da infecção, o portador libera cistos nas fezes. E aí, o que vocês acham que está correta? Bom, a giardíase é uma doença que tem um ciclo de transmissão que começa por uma via fecal-oral, ou seja, alimentos mal lavados, água contaminada, às vezes as próprias mãos sujas, né? E o que a gente consome para desenvolver a doença, na verdade, são os cistos da giardia. E por isso, né, esses cistos que estão nas fezes, por isso que essa doença atinge mais crianças e também pessoas em situação que tem uma maior vulnerabilidade social, em lugares que tem um saneamento um pouco mais precário. Beleza? É uma doença que tem, sim, período de incubação, que varia de 3 a 7 dias e a sintomatologia dela dura em média de 6 a 15 dias. Numa pessoa saudável, ela até pode acontecer, uma pessoa rígida, né, ela pode acontecer e ter uma sintomatologia breve, de um dia, com diarreia um pouco mais intensa, mas logo a pessoa pode se recuperar. É mais importante nas crianças porque geralmente elas não conseguem se recuperar e entram em quadros de desidratação severos e podem ocasionalmente causar a morte, né? É uma doença que atinge também cães e roedores. Por isso que a gente precisa ter uma atenção especial com as águas que a gente oferece para os nossos cãezinhos e quem tem algum bichinho roedor em casa também. Porque
mesmo em água que vem da nossa torneira ou a água que a gente compra, né, água mineral, ainda pode existir cistos nessa água. O que faz? O que faria, então, a gente ter uma maior segurança em relação a isso? Ferver a água. Fervendo a água, você mata os cistos e está livre de giardia, beleza? Os filtros também são uma opção muito interessante, que ajudam sim, são uma barreira muito boa para livrar essa água da contaminação por giardia, de cistos de giardia, né? Bom, a partir do momento em que a gente se contamina com a giardia, além do período de incubação em que não há eliminação de cistos nas fezes, é uma doença que tem uma característica bem peculiar. Há uma intermitência dessa liberação de cistos nas fezes, decorrente tanto do metabolismo da pessoa quanto dos ciclos de reprodução do próprio protozoário. Então, não é sempre que há essa eliminação de cistos nas fezes, o que pode comprometer o diagnóstico, que é feito sobretudo pelo exame de fezes. Então, geralmente é recomendado que se colha o exame de fezes em dias alternados ou em dias subsequentes, para ter uma maior probabilidade de se pegar algum desses cistos no exame e conseguir fechar o diagnóstico, né? Mas existem outros métodos de diagnóstico também que a gente vai ver mais pra frente, beleza? Então vamos analisar aqui as respostas. Vamos ver se alguém respondeu alguma coisa. Podem ir deixando as respostas, beleza, gente? Ai, Ellen tá travando. Gente, se continuar travando a live, vocês me mandam mensagem. Que começou a chover aqui e Florianópolis, quando chove, a internet cai. É assim que funciona. Então tá. Atinge apenas a espécie humana. Essa a gente viu que tá incorreta. Pode atingir cães e roedores também. Então, A está incorreta. A transmissão da giardíase se dá pela via fecal-oral. Parece correto, vamos analisar as outras. Os portadores geralmente são sintomáticos, pois não há período de incubação. Falsa. Existe portador assintomático e há sim período de incubação, que a gente viu que é de 3 a 7 dias. Beleza? Desde o momento da infecção, o portador libera cistos nas fezes. Errada também. Por quê? Porque no período de incubação ele não vai liberar os cistos e também tem essa intermitência, que a gente vai ter questão sobre ela depois porque ela tem um nome especial, em que também não há essa liberação de cistos nas fezes. Então, a correta realmente é a letra B. A transmissão da giardíase se dá pela via fecal-oral. Muito bem, Doc. Ela está plenamente relacionada à água, pois a transmissão se dá pela via fecal-oral em água e alimentos contaminados. Então, a gente pode, inclusive, ter um alimento não contaminado e lavar com água contaminada e contaminar o alimento. Por isso é importante prestar atenção na qualidade da água que a gente consome, né, Doc? Perfeito? Então, vamos para a próxima. E se continua travando, me avisem, por favor. Participem também, respondam aí. A próxima agora, vamos para 3. A giardíase é considerada uma zoonose de distribuição mundial, causada pela Giardia intestinalis ou Giardia lamblia. Como eu falei, tem essa divergência entre as literaturas. A infecção por esse protozoário afeta principalmente crianças na primeira década de vida e está fortemente relacionada com condições de saneamento insatisfatórias. A gente viu, é transmitida pela água via fecal-oral. Beleza. Assinale a alternativa que indica corretamente a forma infectante do protozoário e a via de transmissão dessa parasitose. Bom, a gente viu até então, vão colocando aí nos comentários qual que é a resposta correta. Ele quer a forma infectante e qual a via de transmissão. Vamos ler as opções, então, e vocês vão colocando para mim no chat qual que é a resposta correta. Letra A, trofozoíta e de contaminação direta. Letra B, cistos e contaminação direta. C, cistos e via fecal-oral. Ou D, trofozoíta e via fecal-oral. Bom, pelo que eu já expliquei até então, a gente pode lembrar que existem essas duas formas do protozoário, a trofozoíta e os cistos. Como eu já falei várias vezes, o cisto é a forma infectante e a trofozoíta é a forma que vai ocasionar a doença em si dentro da gente, né? Perfeito. Então, a gente já vai eliminar a letra A, porque não é o trofozoíta, nem a letra D. Perfeito. E a via de contaminação, aqui, a Ana botou letra D. Letra D? Será que era dessa? Não é a letra D. Por que não é a letra D?
porque a forma infectante do protozoário é a forma de cistos. São os cistos que são a forma resistente dela. Os trofozoítas se encontram no meio ambiente, eles não têm uma proteção adequada para sobreviver a ele. Então, esses cistos têm essa proteção a mais, essa forma de resistência a mais, tanto que eles têm 4 núcleos. Então, quando eles eclodem dentro da gente, vamos dizer assim, eles desincistam, eles formam 4 trofozoítos, que é uma forma de resistência realmente, né? E a via de contaminação, como eu falei, é a via fecal oral. Então, a gente pode se contaminar por alimentos, por água, diretamente, né, pela via fecal oral. E, então, a resposta correta é a letra C. A forma infectante do protozoário é a forma de cisto e a via de contaminação é a via fecal oral. Perfeito. Aqui tem um desenhinho, ó. Ingestão de cistos dormentes. Por quê? Porque é a forma de resistência. Ele não está ativo, ele não tem metabolismo acelerado, porque ele precisa resistir naquele meio ambiente. Bom, o trofozoito emerge do cisto para um estágio ativo. A produção do trofozoito reprodução do trofozoito por fissão binária ou bipartição. Ai, aqui não tá pegando, mas enfim, nem todas as pessoas vão apresentar os sintomas. Aqui fala que enquanto eles vão passando pelo nosso sistema digestivo, né, chegando mais no intestino grosso, ele volta a ter um formato de cisto, uma forma de resistência. Por quê? Porque ele vai sair nas fezes, e nas fezes ele precisa, ele quer, né, colonizar e infectar outras pessoas para, enfim, reprodução. Somente os cistos sobrevivem fora dos hospedeiros, correto? E esses cistos podem sobreviver por dias ou semanas na água gelada, nos alimentos, enfim. E é onde a gente ingere e se contamina. Certo, Doc? Então tá, Ana. Entendeu? Beleza. Vamos para a próxima, então. 5. Eu tô falando uns números aleatórios, né? Antes era 3, agora é 5, porque eu fiz uma ordenação pra gente ir pensando, assim, uma linha de raciocínio, beleza? Sobre o ciclo da giardíase, a gente tava falando agora. Assinale a alternativa correta. Então, a correta, vamos lá, procurar uma certa. O cisto é ingerido através de água ou alimentos contaminados e apresenta 2 núcleos. Letra B. Dentro do estômago, o parasita se desencista e forma o trofozoito, o qual irá se reproduzir sexuadamente. C. Em fezes diarreicas, encontramos apenas o protozoário em sua forma cística. Ou letra D. No intestino grosso, com a absorção de água, o trofozoito sofre encistamento para ser liberado nas fezes. E aí, qual que é a correta? Vamos começar pensando naquele ciclo que a gente viu. Realmente, é o cisto que a gente ingere, mas o cisto tem quantos núcleos mesmo? Bota aí nos comentários. Quando a gente ingere ele é uma forma de resistência, não é o cisto que vai causar a doença dentro da gente. Então, o que ele precisa fazer? Ele precisa desencistar. O que é isso? É se tornar um trofozoíta, que é o trofozoíta que vai ocasionar a doença dentro da gente. E onde que acontece esse processo? No nosso estômago. No nosso estômago, o cisto desencista, vira trofozoíto, aqueles 4 núcleos vão se dividindo, enfim. E quando eles entram, é uma doença que acontece no nosso intestino delgado. Então, o que acontece? No intestino delgado, esse trofozoito vai se aderir, vai causar as diversas mudanças, né, no nosso sistema, que a gente vai ter questão sobre isso depois, e acaba se reproduzindo. Como que é essa forma de reprodução dele? Divisão binária, assexuada. Então, ele vai se dividindo, se repartindo, passando pelo intestino, no intestino delgado, chega no intestino grosso. O intestino grosso, ele tá prestes a virar fezes, né? Prestes a ser excretado de novo. Se ele for excretado na forma de trofozoito, ele não vai sobreviver. E o que ele quer? Ele precisa perpetuar a espécie dele. O que ele faz? Volta a se tornar cisto novamente. Só que isso é um processo que leva um certo tempo. E com as mudanças que acabam ocorrendo, né, acontece uma desbiose intestinal, enfim, e
o nosso metabolismo pode ser um pouco mais acelerado, ou seja, causar diarreia. Quando as fezes são diarreicas, não há tempo, às vezes, suficiente desse trofozoíta que estava no intestino delgado virar novamente um cisto no intestino grosso. Então, é por isso que, às vezes, é preciso procurar por trofozoítas no exame de fezes. Ah, mas Larissa, não é os cistos que saem nas fezes? São, mas nas fezes formadas, não nas fezes diarreicas, porque ele realmente não vai ter esse tempo para se tornar um cisto novamente. Então, quando é fezes diarreicas, precisa ser feito um exame diferenciado para procurar os trofozoítas também, certo? Então vamos analisar as respostas, lembrando que ele quer a correta. O cisto é ingerido através de água ou alimentos contaminados e apresenta 2 núcleos. Errada, a gente já viu isso em várias questões, acho que quase todas até então falavam disso, dessa morfologia, são 4 núcleos os cistos, 2 núcleos quem tem é o trofozoíta. Beleza? Letra B. Dentro do estômago, o parasito se desencista, perfeito, é isso aí, e forma o trofozoíto, é isso, o qual irá se reproduzir sexuadamente. Não, ele se reproduz assexuadamente por divisão binária ou bipartição. Perfeito, Doc? Então vamos lá. C. Em fezes diarreicas, encontramos apenas o protozoário em sua forma cística. Não, ele pode ser encontrado e é encontrado sobretudo na forma trofozoíta. Pode ter cisto, mas também vai ter mais trofozoítas por causa desse problema de estar o intestino um pouco mais rápido, vamos pensar assim, que não dá tempo dele se tornar um cisto, certo? Então, a única correta tem que ser a letra D. Vamos ver. No intestino grosso, com a absorção de água, o trofozoíto sofre encistamento para ser liberado nas fezes. Perfeita, é isso mesmo que acontece. A Hannah colocou letra D. Perfeito, Doc. É realmente a letra D, acabamos de ver. No intestino grosso, com absorção de água, o trofozoíto sofre encistamento para ser liberado nas fezes. E de novo aquela imagem, né? Deixa eu ver se eu consigo dar um zoom menos aqui. Que eu queria mostrar. Não consegui? Não consegui. Bom, enfim, é por causa da proporção da tela que eu tenho que botar aqui para fazer a live, mas assinando a plataforma você vê a imagem completa. Perfeito, Doc. Qualquer dúvida pode ir colocando ali no chat também, que a gente já volta e revê tudo isso, beleza? Vamos para a próxima. Tá quase. Falta 5, estamos na metade do caminho. Agora vamos falar um pouquinho de sintomas. Em relação à sintomatologia e à patogenia da giardíase, assinale a alternativa correta. Então, 2 coisas, né? Sintomas e a patologia da doença, o que faz ter esses sintomas. Letra A. As manifestações clínicas são variáveis e incluem distúrbios gastrointestinais como dor abdominal, inapetência, inflamação da mucosa intestinal, esteatorreia, avitaminose lipossolúvel, entre outras. Elas são causadas pelos trofozoítos presentes no intestino delgado. Letra B. Alterações na arquitetura do vírus, diminuição das disacaridases e inflamação das mucosas do intestino grosso, causadas pelos trofozoítos, têm papel central na patogenia da doença. Letra C. A esteatorreia decorre da inflamação da mucosa intestinal, da desconjugação dos sais biliares e da diminuição das disacaridases, causadas pelos cistos da giardia, que são muito patogênicos. Ou, letra D, as manifestações clínicas mais frequentes incluem febre, diarreia gordurosa, fraqueza, perda de peso, náuseas e outros distúrbios gastrointestinais causados por trofozoítos presentes no intestino grosso. Me engasguei, perdão. Vamos lá, ele quer a correta sobre sintomas e patologia da doença. Eu não vou conseguir deixar todas assim, mas... Bom, enquanto eu falo, vocês estão pensando. Já dei uma dica aí, só de deixar a questão assim. Vamos lembrar um pouquinho, Doc, que a giardíase é uma doença que acontece no intestino delgado. Vamos lembrar sempre assim, é claro, acomete todo o nosso corpo, porque somos um sistema integrado, né?
Mas a gente tem que lembrar que ele vai agir no intestino delgado, que é lá que a forma trofozoítica vai agir. O que ela faz? Ela causa alguns fatores, alguns distúrbios, né? Por alguns mecanismos, que são os fatores da mucosa e os fatores da luz intestinal. Nos fatores da mucosa, a gente pode falar sobretudo sobre os danos às microvilosidades que elas causam e às disacaridases e também ao transporte de proteínas. Tudo isso é causado diretamente pelo trofozoito, pela ação dele, pelo attachment, por ele estar ligado ali no nosso intestino delgado, ele vai acabar causando isso. A gente perde um pouco das nossas microvilosidades, isso diminui a nossa absorção de nutrientes, de vitaminas, sobretudo as vitaminas lipossolúveis A, D, E e K. A gente perde essas disacaridases também, que são enzimas muito importantes para a nossa digestão dos disacarídeos, que causam um pouco mais de fraqueza na gente. Nesses fatores da mucosa, a gente também tem uma produção de toxinas pelo parasita e também a ativação do sistema imune, que causa uma reação de inflamação toda ali no local. Nos fatores da luz intestinal, a gente pode destacar, sobretudo, a inibição das enzimas digestivas, que é um problema, porque a gente perde, né, esses nutrientes que era para a gente estar ingerindo, que acaba gerando um pouco mais de fraqueza, e há uma desconjugação dos sais biliares, que causa um sintoma que é muito característico, assim, que é a esteatorreia. O que é a esteatorreia? É as fezes com gordura, porque no intestino delgado é onde ocorre essa absorção da gordura, volta para o fígado, enfim, forma sais biliares, etc. E quando há essa desconjugação dos sais biliares, a gordura não é destruída, assim, sabe? Quando ela é grandona, a gente faz menorzinhos para poder atuar a lipase. Então, isso acaba gerando a esteatorreia, que é um sintoma bem característico dela. Então, vamos analisar de novo todos esses sintomas. A gente sabe que causa diarreia, pode causar vômitos, pode causar febres. Sobre os sintomas, todas as alternativas estão corretas, mas tem um detalhezinho que em quase todas está errado. Só na que está correto vai estar correto, né? Que é o que a Hannah colocou. A letra A está correta, Hannah. Parabéns. É a letra A correta por quê? Porque as manifestações estão corretas, realmente tem dor abdominal, inapetência, inflamação da mucosa intestinal, porque ativa o sistema imune, esteatorreia por causa desses problemas de desconjugação dos sais biliares, a vitaminose lipossolúvel também, mas elas são causadas pelos trofozoitos, isso é importante, sempre é pegadinha eles falar que é dos cistos, presentes no intestino delgado, porque nas outras, se a gente for ver, aqui, ó, arquitetura do vírus, mucosa do intestino grosso, não é do intestino grosso. Esteatorreia, inflamação, piriri pororó, pelos cistos da giardia. Não são os cistos que causam, são os trofozoítas. E na D também fala que é do intestino grosso aqui no finzinho. Mas todos os sintomas estão corretos, Doc. E aqui realmente fala, ó, os principais sintomas incluem dor abdominal, inapetência, inflamação. Quero mostrar a imagem para vocês, que a imagem prova com dados, porque é de um estudo feito, né, em 2009, que fala os sintomas de giardíase aguda em viajantes, porque é uma doença de viajantes, quando a gente acaba indo viajar para países que têm problemas de saneamento básico, ou que a gente vai na rua e come aquele espetinho de origem duvidosa, acontece, né, de pegar. Diarreia é o principal sintoma, sem sombra de dúvidas, com 95% dos pacientes. Aí vai sendo seguido por fraqueza, perda de peso, dor abdominal, náuseas, esteatorreia, olha, mais da metade dos pacientes, flatulências, vômitos e febre não é tão característico assim, mas ocorre em 17%, né? Aqui fala dos fatores da mucosa e dos fatores da luz. E destaca-se principalmente essa toxina, que foi descoberta há não muito tempo, mas que é uma grande causadora desses sintomas da giardíase, né, da doença. Aqui fala dano direto dos trofozoítas nas microvilosidades, nas disacaridases, no transporte das proteínas, os produtos do parasita, né, como essas toxinas, e a resposta mediada, né, o sistema imune.
os fatores luminais, o próprio crescimento dela, né? A inibição das enzimas digestivas, a desconjugação dos sais biliares e... bom, enfim, os trofozoítas acabam pegando esses sais biliares, alguma coisa assim. Beleza, Doc? Então, parabéns para quem acertou, é isso aí. Vamos para a próxima. Aqui, vou tomar uma aguinha. Bom, sobre a patogenia e o diagnóstico da giardíase. E agora, ele quer a incorreta. Vamos procurar a errada. Os trofozoítas que se aderem à mucosa intestinal causam danos que liberam metabólitos e ativam o sistema imune, causando inflamação. A giardíase acaba causando alterações no epitélio intestinal, como a atrofia das vilosidades, que causam a síndrome da má absorção. O diagnóstico clínico da giardíase é totalmente confiável, sem necessidade de realizar-se exames laboratoriais. Ou letra D, exames moleculares e imunológicos e parasitológicos são boas opções para confirmar o diagnóstico de giardíase. E aí, Doc? Ele quer a incorreta. Acho que tá fácil, hein? Vamos lá. Bom, a gente estava vendo até agora, vamos analisar uma por uma, né? A gente estava vendo até agora desses metabólitos que ela gera, aquela proteína, aquela toxina, na verdade, que ela gera, que causa esses problemas na mucosa intestinal e que causam a inflamação, ativando o sistema imunológico. Então, a letra A está correta. Os trofozoítas se aderem à mucosa intestinal, sim, causam danos e liberam metabólitos que ativam o sistema imune e acabam causando inflamação. Beleza. A giardíase acaba causando alterações no epitélio intestinal, sim, justamente por essa ação do sistema imune, dessas toxinas que ela libera, acaba gerando essas alterações, sim, como a atrofia das vilosidades, sim, que causa síndrome de má absorção. Correto, principalmente daquelas vitaminas, mas também de nutrientes em geral que a gente precisa. A gente viu até que tem problemas com as disacaridases, né, e outras enzimas também de digestão nossa. O diagnóstico clínico da giardíase é totalmente confiável, sem a necessidade de realizar esses exames laboratoriais. Ó, a Hannah colocou C, o Bruno colocou C. Perfeito, essa é a alternativa incorreta. E por quê? Porque é uma doença que precisa desses exames laboratoriais, porque os sintomas dela são muito parecidos com de várias outras doenças. Tipo, amebíases, as famosas viroses que a gente fala. Então, precisa desses exames laboratoriais e precisam ser exames direcionados para esse fim, de dizer assim, ó, eu imagino que possa ser giardíase. Sei lá, viu uma esteatorreia, pode pensar que é uma giardíase, ou, sei lá, a pessoa acabou de voltar de viagem, ou mora em alguma situação... mora em algum lugar que tem uma situação sanitária um pouco mais difícil, complicada. Então, é necessário esse exame laboratorial guiado, sobretudo porque tem esse problema dos cistos não serem frequentes nas fezes, e se forem fezes diarreicas, né, inclusive, não vai ter esses cistos, vai ter mais os trofozoítas. Então, beleza, é a C que tá correta. Tá, incorreta. Ó, o diagnóstico clínico da giardíase muitas vezes é sugestivo e inconclusivo, sendo um sintoma clássico a diarreia lipossolúvel sem sangue. Entretanto, exames laboratoriais são necessários e indicados para confirmação do diagnóstico. E quais exames que podem ser feitos? Pode ser feito exames das próprias fezes, mas também moleculares, imunológicos e os parasitológicos, né, das fezes, que confirmam esse diagnóstico de giardíase. Podem ser realizados testes moleculares, como PCR, imunológicos, ELISA, imunofluorescência, imunocromatográfico, e os parasitológicos são os exames de fezes. E aqui a gente fala, inclusive, né, desse período de intermitência, e que geralmente é colhido as fezes durante 3 dias para evitar, né, de não pegar. E aqui estão os cistos, né, num exame parasitológico. Perfeito, Doc, parabéns, acertaram de novo. São ótimos, incríveis, né? Como sempre. Vamos lá, estamos quase no fim. Será que eu pulei alguma? Acho que eu pulei uma. Ou não? Talvez. Depois a gente vê. Vamos lá.
Em relação ao diagnóstico laboratorial da giardíase, assinale a alternativa correta. O chamado período negativo refere-se à ausência de sintomas clínicos da infecção e tem pouca importância no diagnóstico laboratorial da doença. Olha o que a gente acabou de falar. Letra B. Métodos coproparasitológicos são os mais indicados para o diagnóstico de cistos e trofozoítas em fezes formadas ou diarreicas, respectivamente. Será? C. A sorologia é o método de escolha para o diagnóstico dessa parasitose. Ou letra D. A pesquisa de cistos em fezes diarreicas por técnicas parasitológicas é a forma mais adequada para o diagnóstico da parasitose. E aí, o que vocês me dizem? Bom, vamos falar desse período negativo, que a gente falou até agora, que às vezes esses cistos estão, às vezes esses cistos não estão, que depende se é fezes formadas, depende se é fezes diarreica. O que é esse período negativo? É justamente esse período de intermitência da liberação dos cistos nas fezes. Tanto em diarreica quanto fezes formadas não tem liberação dos cistos. Na fezes diarreica já não ia ter, por causa que é liberado mais trofozoítos, né, do que a forma de cistos. Mas às vezes em fezes formadas não tem essa liberação de cistos e o paciente pode ainda estar tendo sintomas. E é um problema grave para o nosso diagnóstico, por quê? Porque o paciente vai estar lá com todos os sintomas, é uma doença grave, que dependendo se pegar uma criança ou um idoso um pouco mais debilitado, alguma coisa assim, pode levar à morte, até pacientes adultos, previamente rígidos, mas pode acabar ocasionando. É um problema. Então, por isso que a gente falou já que são colhidos fezes em dias alternados ou por 3 dias seguidos, depende do método de cada laboratório. Então, esse período negativo não é a ausência de sintomas, como diz a letra A, ele é a ausência de cistos nas fezes e pode sim ser acompanhado de sintomas da doença. Então, a letra A está errada. Vamos ver o que mais. A sorologia é o método de escolha para o diagnóstico? Não, o exame parasitológico ainda é o método de escolha. Porque é mais barato, mais viável, enfim, uma boa indicação, ele é viável e é o método de escolha. A pesquisa de cistos em fezes diarreicas por técnicas parasitológicas é a forma mais adequada para o diagnóstico da parasitose. Então, aí que tá errada. Por quê? Ó, já vi que a Hannah colocou aqui que é a letra B. Boa, Doc, acertou. É a letra B, sim. Vamos ver por que a D tá errada. Porque não são os cistos nas fezes diarreicas. Nas fezes diarreicas, nós vamos encontrar os trofozoítos. Lembra que eu falei? Tem aquele problema de passar muito rápido, vamos pensar assim, no intestino grosso. Aí acaba não formando esses cistos. Então, a D está errada e a Hannah acertou. É realmente a letra B. Porque os métodos coproparasitológicos, que é o exame de fezes, um nome bonitinho para ele, são os mais indicados para diagnósticos de cistos nas fezes formadas e trofozoítas nas fezes diarreicas. Inclusive, aqui tem um gráficozinho para a gente perceber nas fezes formadas e aqui a proporção entre cistos e trofozoítos. Pode acontecer de ter trofozoítos nas fezes formadas? Pode. Pode acontecer de ter cistos nas fezes líquidas, diarreicas? Pode, nas diarreicas até mais do que nas fezes líquidas. Então, mas, né, enfim, tem que pensar que vai ter muito mais trofozoítas por causa daquele mecanismo todo que a gente já viu incansavelmente até agora. Para não esquecer, nunca mais. Perfeito, Doc. Próxima, 7. E depois tem a 4, que eu não sei porque eu não anotei aqui que a gente tinha que fazer a 4, mas nós vamos fazer a 4 juntos. E se eu errar, aí errei, né? Sobre a profilaxia e o tratamento da giardíase, vamos assinalar o que é correto. Letra A. Por envolver a ingestão de água e alimentos, a infecção por giardia não pode ser prevenida com saneamento básico. Letra B. Os medicamentos utilizados para o tratamento de giardíase são os nitroimidazóis. Letra C. Filtrar e ferver a água que será utilizada para ingestão não é suficiente para eliminar os cistos de giardia. Letra D. De nada adianta higienizar os alimentos, pois a giardia é transmitida apenas por água contaminada. Bom, eu acho que tá fácil, né? Mas vamos pensar um pouquinho. Como que é o ciclo da giardia? A infecção dela é via fecal oral.
Então, se tem a contaminação por essas fezes com esses cistos, por exemplo, numa plantação, um manejo desses alimentos de uma pessoa que às vezes não lavou as mãos direito, uma água que não é filtrada, uma água que não é fervida, pode acontecer de ter esses cistos de giardia. Pode infectar humanos, pode infectar cães, pode infectar roedores, infecta sobretudo crianças. Então a gente já pode pensar que é sim um problema de saneamento, é sim um problema de falta de higiene pessoal também, falta de consciência, né? Porque de nada adianta você ter a água limpa, encanada, tratada, filtrada e não ter esse costume populacional de lavar as mãos, de higienizar as mãos antes de comer, antes de manusear alimentos, enfim. Por isso que a gente cresce ouvindo da mãe sempre, né? Vai lavar a mão antes de comer, antes de pegar em alguma coisa. E é um comportamento muito saudável que evita a gente ter várias doenças. Então, analisando aqui, vamos lá, ele quer a correta, né? Então, vamos lá. Por envolver a ingestão de água e alimentos, a infecção por giardia não pode ser prevenida com saneamento básico. Pode sim, e é uma medida muito efetiva e muito importante de nós, como futuros médicos, também cobrarmos das autoridades, porque são doenças que matam pessoas e que são mortes evitáveis com uma coisa super simples não, mas super básica e que devia ser direito de todo mundo, que é o saneamento, água encanada, esgoto tratado, coleta de lixo. Então, letra A tá errada. Os medicamentos utilizados para o tratamento das giardíases são os nitroimidazóis. Quem tá no ciclo básico pode ficar tipo, putz, não sei. Mas vamos lá, a gente não sabe tudo, mas a gente já sabe muito. É isso aí. Botaram aqui a letra B? Será que era dessa? Se for, tá correta. Mas vamos pra frente. Filtrar e ferver a água que será utilizada para ingestão não é suficiente para eliminar os cistos da giardia. Errada. E é um comportamento que a gente deve, inclusive, fomentar nas pessoas, assim, que às vezes moram, sei lá, tem poço em casa, por exemplo, ou que não recebe água encanada de estações de tratamento, ou que não tem filtro, que recebem água, às vezes, do morro diretamente. É um comportamento bom e é um comportamento que a gente deve adotar, inclusive, para dar água para os nossos pets, né? Geralmente a gente pega a água da torneira para eles, né? Para não dar água mineral. Mas mesmo a água mineral pode ter, sim, esses cistos de giardia. Então, é um comportamento legal de se ter ferver a água antes do consumo. Letra D. De nada adianta higienizar os alimentos, pois a giardia é transmitida apenas por água contaminada. Não, tá errado, né? Os alimentos podem estar contaminados e a água que lava os alimentos também pode estar contaminada. Mas passa também por alimentos, não só pela água. Então, tá correto. Os medicamentos utilizados são os nitroimidazóis, entre eles metronidazol, tinidazol e albenazol. Aqui tem uma tabelinha falando um pouquinho sobre eles, qual é a eficácia, enfim. Beleza? Vamos agora para a última, que eu não fiz anotações sobre ela, então vamos ver se a gente acerta juntos. Em relação à giardíase, assinale a alternativa correta. Saneamento, abastecimento de água tratada, controle de insetos vetores e tratamento dos infectados são medidas de grande impacto para o controle da parasitose. Será? Letra B. A fase assintomática da infecção pela giardia é denominada de período negativo. A gente já viu isso. C. O tratamento em massa da população, sem exames prévios, é a medida profilática recomendada para o controle da parasitose. Ou... Ai, não cliquei, né? Ai, às vezes eu clico sem querer. Não, acho que não. O período negativo é a denominação dada a uma fase de infecção em que pode haver sintomas clínicos da doença, mas não há eliminação de cistos. Questãozinha capciosa, que tem uma alternativa com um detalhe escondidíssimo que quando eu li a primeira vez passou despercebido pra mim. E eu quase errei. O que tá correto nessa aqui? Vamos pensar. A Hannah colocou D afiadíssima. Acredito que seja a letra D, sim. Saneamento, abastecimento de água tratada, controle de insetos vetores. Não tem inseto vetor, não é dengue, não é chikungunya para ter inseto vetor, não é doença de Chagas, não. É contato oral fecal, né, transmissão por água, enfim, a gente acabou de ver tudo isso. A fase assintomática da infecção é denominada de período negativo. Não, período negativo é o período de intermitência da liberação de cistos nas fezes. Então tá errada também.
O tratamento em massa da população sem exames prévios é a medida profilática recomendada para o controle da parasitose. Também tá errada, Doc. Por quê? A medida profilática mais recomendada é realmente o saneamento básico e as medidas de higiene padrão, né? Lavar as mãos, enfim, ferver a água, cuidar, né? Desses detalhes em que pode haver essa transmissão oral-fecal, cuidar de onde a gente come as coisas, se é restaurante de qualidade, se é uma comida de rua que a gente fica meio assim, beleza? Período negativo é a denominação dada a uma fase de infecção em que pode haver sintomas clínicos da doença, mas não há eliminação de cistos. Perfeitíssima, redondinha, para fechar essa nossa noite de revisão sobre giardíase. A Hannah acertou novamente, muito obrigada por participar, Doc. E tá aqui. Período negativo é a denominação dada a uma fase da infecção em que pode sim haver sintomas clínicos da doença, mas não há eliminação dos cistos nas fezes. É problemático para a realização de exames, porque a gente pode pegar num dia que tá, por exemplo, aqui embaixo, ó. Ele varia, essa quantidade de cistos é normal. Pode estar muito alta num dia, muito baixa no outro, e pode, inclusive, estar aqui abaixo dessa linha, que é a linha que o exame detecta, né? E é variável ao longo dos dias, por isso que a coleta se dá em dias alternados. Perfeito? Vamos ver como que a gente foi? A gente foi muito bem, né? Ó, aqui no fim a gente sempre aparece quanto tempo a gente levou para fazer, que eu acho muito legal, porque quando a gente precisa fazer isso, dá para uma prova, alguma coisa assim, a gente precisa ter esse controle de tempo, né? Média de tempo por respostas, como a gente debateu bastante, a gente levou 4 minutos e 20 segundos e acertamos todas, porque vocês são incríveis, né? Parabéns! E amanhã vocês vão ter live com o Furlan sobre ciclo clínico, beleza? Ele espera vocês lá, mesmo horário às 8. Fico aberta a sugestões, caso vocês queiram falar sobre qualquer tema do ciclo básico, só pedir, manda aqui nos comentários, pode mandar na nossa DM, pode comentar nas nossas fotos, nos nossos vídeos, que não nas publicações. Compartilha suas dúvidas com a gente também, pode mandar aí no chat. Uai, pausou? Será que deu tempo? Acho que não. E é isso. Fico aberta aí, que vocês quiserem. Se querem que eu faça de alguma outra forma, se eu traga um pouco mais de conteúdo de fora, além do que tá das questões, enfim, vocês que mandam. Muito obrigada pela companhia de todos. Próxima terça tem de novo. Ainda estou aberta a sugestões, não escolhi o próximo tema. Que vocês mandarem, que quiserem. Qualquer demanda a gente atende. Beleza, Doc? E é isso. Boa noite. Até mais.